Economia, o Herto Oliveira. O Herto, muito boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Antes de a gente entrar no tema aqui, que é gastos do governo com servidores, eu queria lhe fazer uma pergunta. Pode ocorrer alguma... Como é aquele que dá no avião, que faz um medo danado? Oscilação. Não, Turbulência. Turbulência. Oscilação é coisa simples. Oscilação você nem acorda. Então fala de uma turbulência. Pode ter alguma turbulência até o dia da eleição na nossa economia que possa sacudir alguma coisa? Porque me parece que o cenário não tem previsão de fatos marcantes. Estou certo? Tudo indica que nessa reta final da campanha a gente não vai ver uma oscilação tão grande da economia. O dólar já tem se acomodado. Os principais indicadores aí já são conhecidos, não vai sair nenhum dado muito relevante agora nesses últimos dias. Então, acredito que não vai ter nenhuma oscilação forte agora antes da eleição, não. Provavelmente, após o resultado do primeiro turno, aí sim a gente possa ver alguma coisa que traga uma turbulência econômica aí para o nosso país. Mesmo com o fato de termos um segundo turno com os dois extremos, Bolsonaro e Fernando Haddad do PT, mesmo com esse fato, já é previsível, De acordo com as pesquisas, tem se mostrado esse quadro para o segundo turno, né? Mas a gente sabe que as urnas mostram resultados diferentes ao longo da história. Então é bom a gente sempre ter em mente que Ciro vem correndo por fora, mas não é um candidato totalmente descartado aí na corrida eleitoral. Então a gente tem que esperar um pouco até o dia 7 de outubro para ver como é que vai se configurar esse cenário. Mas chegando ao segundo turno, Bolsonaro e Haddad, a gente pode ter uma mudança totalmente no contexto econômico aí, dependendo dos resultados das primeiras pesquisas. O governo federal, o governo Temer, já apresentou ao Congresso a proposta para a folha de pessoal do futuro governo. A notícia é boa para os servidores? Aumentou, diminuiu? Dentro do que foi orçado pelo governo, já está incluso o reajuste dos servidores para o ano de 2019. Bom para os servidores, ruim para o bolso do governo, que a gente percebe um aumento de 302 bilhões neste ano, 2018, para um aumento de 326 bilhões agora em 2019, representando quase 10% de gasto só com o pessoal. Se a gente pegar os dados de 2015, os dados consolidados de 2015, naquele ano o governo gastou 250 bilhões com servidores públicos. Em 2019 ele está prevendo gastar 326, ou seja, um aumento de quase 100 bilhões em um período curto de 4 anos. Não é apenas um período curto, é o período da maior crise histórica do país. Você elevar gastos no momento de crise é muito arriscado para as finanças do governo. Agora, esse aumento que está previsto é um abacaxi que ele deixa para o futuro governo? Do ponto de vista econômico, sim, né? O governo já é bastante engessado com os gastos que ele vem sofrendo, né? Principalmente no servidor público. A gente percebe que hoje os gastos com os servidores públicos do governo federal superam economias como Estados Unidos, França, até o Chile aqui, nosso vizinho, tem gastos com servidores menores do que a gente. 326 bilhões dá basicamente 5% do PIB. Se você pegar o nosso resultado de 2017, que foi de 6,6 trilhões, o nosso PIB, 5% vai só para pagar o funcionalismo público, que é um dado muito elevado se a gente comparar com outros países aí. Então, é muito complicado se manter um Estado tão inchado como o nosso. O gasto com a Previdência sofrerá alguma distorção? Gutenberg, se a gente pegar os dados dos servidores, o gasto com servidores e com previdência privada, previdência social, a gente tem um montante de 1 trilhão ao ano. Eu vou repetir para o telespectador saber do que eu estou falando. 1 trilhão ao ano só com gasto de folha de ativos e inativos. Quando a gente vê o PIB de 2017, 6,6 trilhões, 1 trilhão foi só para pagamento de funcionalismo e de previdência. Então, a gente cria uma série de descontroles, principalmente no gasto público, porque ainda dentro do orçamento não foi incorporado o reajuste dos ministros do Supremo,
que a gente sabe que boa parte dos servidores públicos federais, o salário é atrelado ao reajuste dos ministros do Supremo. Então, se os ministros têm reajustado seu salário, o resultado vem em cadeia, né? De acordo com estudos já do Senado, do próprio Senado, já apontam que vai haver uma elevação de 4 bilhões nos gastos do governo só com esse reajuste dos ministros do Supremo Tribunal. E como conter a elevação desses gastos? A gente percebe que nos últimos anos o governo tem tentado conter ali de maneira mais superficial, criando políticas de demissão voluntária, né, o PDV, reajustar a carga horária dos servidores para diminuir o valor a ser pago, mas são medidas paliativas que não geram retorno a longo prazo. Quebra ali um ciclo de gasto momentâneo, mas a longo prazo a gente não quebra. Para ter uma noção, 39% dos servidores públicos federais hoje vão se aposentar daqui a 10 anos, nesse período de 10 anos. Então, a gente vai acrescentar uma folha muito grande para a Previdência. Então, se a gente não pensar hoje, diante de todo o cenário aí que está se formando em reforma da Previdência, a gente vai ter um problema muito grande lá na frente, que vai ser o descontrole total das contas públicas. A gente já está acima do limite de gastos com o pessoal. E ainda não se falou em reforma da Previdência, né? Até Temer, ontem na reunião da ONU, disse que ele quer fazer a reforma da Previdência até o final do ano. Só não sei se ele vai conseguir, né, com um mercado tão turbulento como já está. Na Paraíba, como é que estão os gastos com servidores? A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro divulgou um estudo, melhor dizendo, no ano 2017, onde ele fez um levantamento de todos os estados do país para ver como é que estão os gastos dos governos. Aqui a Paraíba está em 14º lugar, com 57% do PIB em gastos com o governo. Quando a gente para pensar assim, 57% é pouco. Mas se a gente imaginar que o restante dos gastos são de maneira fixa, né, amparada por lei, então você vai ter que gastar de toda forma, a gente está gastando quase 60% do que a gente arrecada com folha de pessoal. Para um estado como o nosso, que é altamente dependente do serviço público, é interessante que a gente tente controlar esse crescimento do gasto, principalmente tentando buscar a receita. Mas a gente tem que pensar no longo prazo, para a gente não chegar a ficar como o Rio de Janeiro, por exemplo, que hoje tem muita dificuldade em pagar os servidores públicos de lá, servidores estaduais, Rio Grande do Sul, outro exemplo, e mais próximo da gente aqui, o Rio Grande do Norte, que tem sofrido bastante com a folha de pessoal aí. Qual é a boa notícia da economia essa semana aqui na Paraíba? A boa notícia dessa semana da economia da Paraíba, no geral, foi, de fato, o dado divulgado essa semana pelo Ministério da Fazenda, que é o repasse para as prefeituras do Estado, que vai ampliar agora em 2019 em alguns municípios, não todos, mas a gente vai ter um aumento de receita do fundo municipal, né, que eles vão receber do FPM. Isso foi uma notícia boa que aliviou a alma de muita gente, muitos prefeitos aqui do interior da Paraíba, e isso pode se transformar lá na frente em investimentos para a população. Mas vamos esperar para ver se esse cenário vai se configurar agora em 2019. Agora, teve dois fatos que são novidades para a nossa economia e mostra a robustez do setor imobiliário. 2 empreendimentos inaugurados. O Shopping Pátio e o prédio mais alto do Nordeste. Qual o simbolismo desses dois fatos que mostra o crescimento desse setor na Paraíba? A gente que vive a construção civil, como eu trabalho na construção civil já há algum tempo, a gente percebe que o nosso mercado está cada dia ficando mais robusto, do ponto de vista competitivo com outros estados, do ponto de vista econômico, financeiro e até imobiliário, que a gente tem visto imóveis hoje, em 43 andares, como foi inaugurado no Altiplano, o Tour Geneve, a gente vê o Pátio Altiplano, que foi um shopping lançado recentemente, e com todas as suas lojas, todos os seus escritórios já alugados, antes mesmo do lançamento. Então, a gente vê um aquecimento desse segmento. O prédio mais alto do Nordeste, que é o Tour Geneve, ele é um misto
imóveis comerciais e residenciais. Então, já não deixa mais a desejar com outras capitais do Nordeste, como Recife, Fortaleza, que é muito conhecido pelo seu mercado imobiliário pujante lá. A gente também está mostrando isso agora, em um cenário que para muitos é adverso, né? Um cenário de saída de crise, que a gente já começa a ver os resultados, um crescimento de no mínimo 15% aqui no mercado imobiliário, desde João Pessoa. Boas notícias, né? A gente fecha essa semana com boas notícias. É verdade. E só para lembrar, quem perdeu o nosso programa na semana passada, eu falei que a perspectiva era de manutenção da taxa de juros. E o Banco Central também confirmou a nossa perspectiva aqui do programa, que seria mantida em 6,5% a taxa de juros. Mas hoje saiu o boletim Focus, que também já era esperado, eu até comentei com o Gutenberg, que já é esperado agora, no final do ano, uma retomada na taxa de juros, um pouquinho de elevação na taxa de juros, devido à pressão inflacionária que tem causado o dólar na nossa economia. Então, vamos esperar os próximos capítulos para a gente ver onde é que essa economia vai parar. Muito bom. Qual é o destaque hoje do portal Economia? Hoje saíram 2 dados importantes, né? O primeiro é que, para quem tem filho, é bom ficar de olho que as escolas particulares já começam a divulgar os reajustes na mensalidade dos alunos. E a segunda notícia é justamente essa que eu comentei agora com Gutenberg, é que o Banco Central provavelmente vai retomar as elevações na taxa básica de juros agora após a eleição, por conta justamente desse cenário do dólar que tem se configurado de alta. Então, já tem pressionado um pouco a inflação, principalmente nos combustíveis. Então, por hoje, Gutenberg, foi esses os nossos destaques.